Seja bem-vindo a mais um programa Bíblia Aberta. Como sabe, este é o nosso cantinho de estudo aprofundado da Palavra de Deus. E é muito importante tê-lo desse lado, porque é para isso que nós estamos aqui, programa após programa, para o fazer feliz e, sobretudo, para aprender mais sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é a fonte da nossa vida, é a luz que ilumina a nossa vida e que nos ajuda também a termos um conhecimento mais forte da Palavra de Deus e a fortalecer a nossa própria fé. Como sabe, pode ver-nos através de 3 formas. Pode ver-nos na televisão, no seu canal 186 da Mel, pode fazer-nos também através da YouTube do Novo Tempo Portugal, ou, se preferir rádio, pode fazer-nos através da Rádio Clube de Sintra em 91.2 FM da Grande Lisboa. Não importa o método que escolha, o importante é estarmos juntos neste lugar que é seu e que é nosso. Vamos falar hoje sobre o Deus apaixonado e compassivo. Ao longo desta temporada estamos a falar do amor de Deus e da sua justiça, como Deus pode aliar estes dois conceitos de uma forma perfeita. E hoje nós vamos falar do Deus que é apaixonado e compassivo. E aqui não resisto a ler um texto bíblico do apóstolo Paulo, que me parece muito importante para dar, no fundo, a entrada para este programa. Ele encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 a 7, que diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este amor grandioso é o amor que Deus tem pela humanidade. O amor compassivo e apaixonado. Para nos ajudar a aprofundar este tema, nós temos connosco o painel residente, o pastor Pedro Esteves, a pastora Hortelinda. Bem-vindos aos dois. Olá, Paulo. Bem. E também o pastor Rubén dos Santos, que esteve connosco também a semana passada e agora continua connosco, ele que é um estudioso destas matérias. Bem-vindo também, Rubén. Olá, obrigado. Porque este tema é um tema muito interessante e que nos leva aqui algum tempo, vou já falar com a Hortelinda e ao ler esta passagem, Hortelinda, que é uma passagem das mais maravilhosas no Antigo Testamento, é em Isaías 49, versículo 15, que eu vou ler para depois dar-te a palavra. E diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Que tínhamos que começar por ti, porque és a única mulher aqui entre nós, não é? Mãe. Aqui fala-nos aqui de um amor de mãe, como tu és mãe. Hortelinda, como é que esta imagem desafia a visão daquelas pessoas que no fundo têm um pensamento de um Deus distante e frio? Como é que este versículo nos vem aqui mostrar o contrário? Eu acho espetacular, é uma das coisas que mais me encanta realmente ao estudar a palavra de Deus, é essa capacidade que Deus tem de se encarnar na humanidade. Deus encarnou em Jesus Cristo de maneira real e concreta, não é? Mas mesmo antes de Jesus, Deus se encarnava no pensamento humano, nas situações humanas, nos sentimentos humanos, porque para poder falar ao humano, Deus realmente tem que de alguma maneira humanizar aquilo que Ele vai dizer. Então, eu acho fantástico que para revelar o seu amor, Deus vai usar, de alguma maneira, todos os amores. Deus vai se apresentar como aquele que tem todos os amores. Deus tem o amor de pai, Deus ama como um pai. O pai é o que dá vida, é o que garante a sua manutenção, é o que protege, é o que orienta, é o que providencia, é o que representa a ordem, a lei. A autoridade responsabiliza, abre caminhos. Este é realmente o Pai. Deus ama como um pai. Deus também ama como um noivo, não é? Cristo tem uma noiva que Ele ama e que Ele aguarda impacientemente o momento em que vai celebrar as suas bodas com a sua noiva. E também Deus tem o amor de marido. Deus também ama como o marido, não é? O amor de marido é um amor exigente, pode ser um amor ciumento. Porquê? Porque a relação conjugal é uma relação exclusiva, que exige reciprocidade, sem partilha. Portanto, exige fidelidade extrema. É isso que é o amor de Deus também para connosco. Deus também tem o amor amizade, não com muitos.
Na realidade, na Bíblia há apenas uma única pessoa quem Deus reconhece como seu amigo. Ele tem para com a humanidade, através dessa pessoa, um amor de amigo. O amigo é aquele que nos é horizontal, com quem se partilha tudo. Não se pode partilhar tudo com os filhos, nem com a esposa, nem com o marido, depende das situações. Mas o amigo é aquele que não julga, é aquele que ouve, compreende, com quem podes partilhar as coisas íntimas. Abraão foi uma pessoa com quem Deus pôde fazer isso. E Jesus também disse dos seus discípulos, aliás, já não vos chamarei servos, mas amigos. E porquê amigos? Porque tudo quanto recebi do Pai partilhei convosco. Portanto, o amigo é aquele com quem tudo se pode partilhar. E Deus tem também este amor de mãe, não é? Que tu leste aí no texto de Isaías. Neste texto é um texto cheio de consolação, porque Deus se apresenta como aquele que ama como a mãe. Sim, porque o amor de mãe é um amor diferente de todos os outros amores. Não é como o amor do pai. Não estamos aqui a falar nem de intensidade, nem de qualidade. Estamos a falar de diferença. O amor da mãe é um amor estrutural. É um amor instintivo, visceral, não é? Sem nenhum tipo de distanciamento. Há ali um corpo a corpo que é total, já desde a gestação, não é? Entre a mãe e o filho. Aliás, a palavra hebraica para compaixão é realmente raem, que quer dizer precisamente útero, matriz. A matriz é ali onde a vida começa, é ali onde se cresce e se desenvolve, não é? É o amor que vem das entranhas, que é totalmente envolvente e que é difícil de traduzir. É diferente do amor do pai. A mãe participa nesta relação entre a mãe e o filho com todo o seu ser. Nada é posto à parte. É fisiológico, biológico, hormonal, psicológico, afetivo. Portanto, tudo isto é o que é o amor de mãe. É por isso que se diz que a mãe é. O pai faz-se. Não ficas zangados comigo, está bem? Portanto, a mãe e a criança formam uma díade única, íntima, próxima, corpo a corpo. Trata-se de uma relação de dependência mútua. E será que Deus nos quer dizer isto? De alguma maneira, Deus depende também de nós no amor. O amor é uma relação de reciprocidade, de envolvimento entre duas pessoas. Não pode haver uma que é envolvida e outra que é passiva, não é? O amor cria essa dependência como existe entre a mãe e o filho, não é? Então nós podemos dizer que todo tipo de amor traduz o amor de Deus, mas este amor de mãe traduz realmente este fervor, esta paixão, é qualquer coisa que nos transcende. Quando eu tenho uma filha, não é? E quando a minha filha era pequena, há um momento em que eu estou longe dela e eu digo para o pai da minha filha e digo-lhe: estou tão feliz de ir ver a nossa filha, eu estou apaixonada por ela. E tu? Ele disse-me: bom, eu não o diria da mesma maneira. E é isso mesmo, a diferença entre o amor do pai e da mãe é que não é sentido da mesma maneira. Então nós podemos dizer que este amor é também o amor das entranhas, é um amor vulnerável, é um amor que se deixa tocar, é um amor que se deixa tomar e que produz sofrimento face ao sofrimento do filho e, sobretudo, face ao seu extraviamento. Há um texto que diz, em Oséias 18, que diz, em que Deus mostra realmente esta dor de separação, em que ele diz: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como? Está mudado em mim o meu coração e todos os meus pesares juntamente estão acesos. Ou seja, a dor que Deus sofre por ter que se separar deste povo é qualquer coisa que ele diz: mas como é que é possível? É quase impossível separar-me de ti. Não é? É este amor intenso que une Deus ao seu povo. Então podemos concluir que realmente, com toda esta panóplia de diferentes amores com que Deus nos ama, podemos dizer que o amor de Deus é realmente a maior e a mais importante realidade da nossa vida. Não sabemos com o que podemos contar. Contamos com o amor de Deus. Não sabemos o que nos vai acontecer. Sabemos que Deus está lá. Podemos ter vontade de partir. Sabemos que Deus nunca nos deixa. Não é? É esta fidelidade absoluta de Deus para conosco
que realmente se compara muito à atitude afetiva da mãe para com o filho. E tu falaste aqui de vários tipos de amor e falaste da mãe, não é? Mas o amor de Deus é superior a qualquer um deles. Ainda por cima é superior. Portanto, ele precisa de todos os amores para dizer o seu amor, e todos os amores são insuficientes. Claro. Ou seja, é mais do que isso. É mais do que isso, porque mesmo que a mãe se Se esquecesse do seu esqueça, filho, ele não. ele não. Ele não. Portanto, o amor de Deus realmente vai além de tudo, não é? Aquilo que nós dizíamos no início, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este amor que é imenso, que é incondicional, Incompreensível. incompreensível, que vai além, que é além de todas as fronteiras de tudo e de todos, o amor de Deus, não é? Pedro, vimos aqui então que Deus tem emoções, não é? Experimenta emoções, de compaixão, de misericórdia, de amor. Como é que podemos dizer que estas emoções cumprem também uma função na nossa vida espiritual, em primeiro lugar? E como é que nós podemos também pensar de forma diferente nas emoções desenfreadas que muitas vezes existem aqui neste mundo? Sim, não vai ser muito fácil agora responder a esta pergunta depois de ouvir a Hortelinda, que fez aqui um verdadeiro tratado Ao amor. ao amor, às emoções, que é teológico por um lado, mas também é conceptualmente muito bem formulado. E agora, na verdade, o que me apetecia era continuar a ouvir Hortelinda a explorar isso um pouco mais. Mas eu tenho aqui 2 ou 3 ideias que podem acrescentar alguma coisa. Neste caso, eu acho que já ouvimos aqui uma caracterização muito, muito completa e muito, muito interessante mesmo do amor de Deus nessas várias vertentes, que é o que ama dessas formas todas, que no fundo são metáforas do seu amor. Portanto, são imagens humanas que tentam retratar, por isso é que essa ideia de que ele ama como pai, ama como marido, ama como noivo ou como mãe, são metáforas humanas do que Deus sente. Não é? É o que Deus pode usar É o que ele para pode nos usar. dizer que nos ama. Porque se usar outra qualquer imagem que está fora do nosso universo, nós de qualquer maneira não iríamos compreender. Por isso, esta ideia de falar das emoções de Deus e assumir que Deus tem emoções é sempre uma espécie de um antropomorfismo, que é atribuir a Deus características que são humanas. O que quer dizer que temos que ter a humildade de dizer que provavelmente Deus não sente aquilo que nós entendemos quando estamos a dizer que Deus está emocionado, ou que Deus está que tem misericórdia, ou que tem amor, ou que tem... Nele será outra coisa. Porque nós só conseguimos interpretar essas emoções a partir da nossa experiência dessas emoções. Isto, aliás, é muito visível, e nós creio que estudaremos mais à frente ainda melhor esses temas, que são... Por isso é que nos é às vezes complicado explicar certas expressões bíblicas que atribuem-lhe emoções que são negativas. E aí nós já ficamos baralhados. Porque dizer assim, Deus é amor e ama-nos, ok, parece, é fácil. Agora dizer que Deus está irado, não é? Ou que Deus tem zelo, ou vingança, ou ciúmes, tudo, ou que Deus se arrepende, tudo coisas que ainda vamos ter a oportunidade de estudar, aí já fica mais complexo. Mas, curiosamente, não é mais complexo que as emoções positivas. Só que essas, como nós temos uma relação bonita e positiva com essas emoções, é-nos mais fácil entendê-las em Deus. Mas, na prática, a maneira como Deus as experimenta e as vive, de uma maneira ou de outra, está completamente fora da nossa realidade. O que é certo é que temos razões para responder positivamente a essa pergunta, para acreditar que as emoções cumprem um papel muito importante na nossa vida, mesmo para a nossa relação com Deus, com base em 2 ou 3 ideias. A primeira delas é de que sabemos tão bem que Deus nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. O que quer dizer que há um conjunto vastíssimo de dimensões da experiência humana que, se nós somos a imagem de Deus, são, portanto, um reflexo, é em espelho, como diz o apóstolo Paulo, mas de coisas que Deus tem. Portanto, de facto, são características divinas que, quando são projetadas em nós, nos podem ajudar a nos relacionarmos com Deus. E com os outros? Obviamente também com os outros. Por isso é que podemos dizer que há emoções que são positivas ou que podem ser vividas de maneira positiva, e nesse sentido elas são em nós um reflexo do que Deus é. Nós, ainda no último episódio, creio, nos referíamos ao texto de Sofonias, não é? Que falava dessa ideia de Deus se regozija de uma maneira intensa, se alegra, não é? Então,
As nossas emoções são, portanto, um instrumento importantíssimo para a relação. Aliás, sabemos bem, pelo menos temos ouvido, nenhum de nós aqui somos psiquiatras ou lidamos, mas temos ouvido, por exemplo, aqueles casos de psicopatas, de pessoas mesmo extremos que, por exemplo, matam indiscriminadamente. E uma das coisas que temos ouvido quando lemos algum artigo ou vemos algum documentário sobre isso é que essas pessoas estão totalmente incapacitadas por algum bloqueio, seja por um trauma ou por qualquer outra coisa, estão incapacitadas de sentir. Portanto, é como se fossem neutras. É como se pudéssemos dizer, não há sentimentos. Por isso é que essas pessoas podem matar, violar, fazer coisas e, no fim, o semblante delas e o cérebro delas parece estar igual. Logo aí vemos um exemplo de uma pessoa totalmente tomada por uma incapacidade de qualquer empatia, vai fazer atos que, obviamente, são diabólicos, podemos dizer assim. Porque quando nós temos a capacidade de sentir coisas, então eu até posso, num ato louco, fazer mal a alguém e logo a seguir digo, meu Deus, o que é que eu fiz? Esse sentimento, primeiro foi um sentimento de ira, por exemplo, que me fez ser violento, e logo a seguir sou tomado por sentimentos de arrependimento, de remorso. Tudo isso nos conecta com Deus e com os outros. Por isso é que as emoções são extremamente importantes para o estabelecimento de relações, até para a sobrevivência. Nós sobrevivemos muito à custa de a maneira como reagimos a certos sentimentos. O medo pode ser nosso amigo. O medo, por exemplo, é um exemplo de uma emoção que nos faz sobreviver. Lá está. Se eu estiver alienado da realidade e não tiver medo de nada, isso vai-me colocar em perigo. Seja a mim, seja a outras pessoas que eu coloco em perigo. Eu terminaria dizendo que também conseguimos encontrar um rasto, algumas evidências bíblicas de que as emoções podem tanto nos aproximar quanto nos afastar de Deus. Por isso é que nós tanto vamos encontrar na Bíblia listas, se vou-lhe designar assim, que acabam por ser emoções. Pensemos no fruto do Espírito, que é uma lista maravilhosa, não é? Em que o apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, diz realmente esta é a experiência suprema que um ser humano pode viver, que é ter amor, paz, gozo, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Tudo isto não são só emoções, mas em grande medida são experiências interiores, que estão muito conectadas com os nossos sentimentos. Sentir paz, sentir alegria, tudo isto são coisas interiores. E é interessante que é o fruto do Espírito. Portanto, quando o que é o fruto do Espírito? É uma obra que Deus faz em nós que nós permitimos que aconteça. E, portanto, há uma dimensão emocional. Mas, por outro lado, nós também vamos, no mesmo texto, em Gálatas 5, o apóstolo Paulo, quando vai falar das obras da carne, que ele designa assim, muitas delas, no fundo, são emoções também. Ou estão muito conectadas com os sentimentos. Quando ele diz que essas obras são impureza, ciúmes, porfírias, iras, diz ele, invejas. Ora, estamos a falar... Claro, há outros exemplos aqui que são coisas mais práticas, como a bebediça ou outras assim, mas vemos que várias dessas experiências terríveis que nos afastam de Deus e que são carnais, também são experimentadas ao nível das emoções. O que significa que, de facto, nós aproximamos-nos ou afastamos-nos de Deus também na medida em que temos um controle e um conhecimento das nossas emoções e as conseguimos canalizar para aquilo que é bom. Muito bem. Estas emoções que também são importantes nós experimentarmos no nosso relacionamento com Deus e com os outros. Não é? Eu gostei da palavra empatia, Pedro. Nós temos que ter empatia pelos outros, muitas vezes não o temos. E é algo que nós devemos buscar de Deus, estas emoções, e vivê-las também no nosso dia-a-dia. Ruben, eu vou aqui ler um texto bíblico no livro de Salmos. Como é a Bíblia aberta, vou abrir a Bíblia mesmo, não é? E vou ler aqui em Salmo 103, 13, que diz o seguinte: assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Portanto, aqui falamos da compaixão de Deus, algo que tu vais explanar daqui a pouco. E depois em Jeremias 31, 20... lemos: não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Juntando estes dois textos, diz aí, de Salmo, não é? E depois também daquele que já lemos anteriormente, o que é que estas descrições nos mostram sobre a natureza da profundidade da compaixão de Deus, em primeiro lugar, e se há alguma diferença entre amar e ter compaixão? Sim, basicamente a compaixão é um ramo do amor.
E é interessante nós termos lido estes 2 versículos e associado ao versículo de Isaías que já tínhamos analisado anteriormente, vemos que Deus se manifesta, ou pelo menos ele descreve com uma realidade humana, uma realidade transcendente, que foi aquilo que nós estávamos a abordar há instantes, que é do amor divino. E não esqueçamos que uma das essências de Deus, se não a maior essência de Deus, é o próprio amor. Aliás, o amor só existe porque Deus existe. Deus não é o amor, nem o amor é Deus, mas a maior essência de Deus é o amor. Mas é interessante poder um bocadinho ir atrás e falar um bocadinho do texto de Isaías 49:15 que a pastora Hortelinda comentou. É interessante que, linguisticamente, no texto hebreu, por acaso tive a oportunidade de analisar este texto há alguns anos atrás, nós vemos que parece que no texto, pelo menos na forma como nos chegou até nós em português, parece que é uma impossibilidade de que a mulher se possa esquecer do seu filho, embora se diga, mas ainda que esta se esquecesse, Deus não se esqueceria, mas no texto hebraico basicamente diz, de facto a mulher se esquecerá, porque está conjugado no futuro. Portanto, de facto, esta se esquecerá, todavia eu não me esquecerei. Ou seja, há um contraste, apesar de haver aqui uma metáfora entre os amores humanos nas várias dimensões com o amor divino, há um contraste específico e taxativo de Deus em relação a estes amores humanos, que é a mulher, mais tarde ou mais cedo, independentemente do amor que possa sentir pelos seus filhos, vai falhar. No entanto, eu nunca falharei, nunca me esquecerei de ti. E isto é um aspecto muito interessante que vemos os amores imperfeitos na dimensão humana e o amor perfeito na dimensão divina. Temos também aqui, nos textos que lemos de Salmos e em Jeremias, Deus basicamente tentar descrever o seu amor na dimensão do pai com os filhos, não é? Tanto em Salmos como em Jeremias. Em Isaías é da mãe para o filho, e é interessante que, por acaso, no tema nós não abordaremos ou não abordamos, mas até de amor animal, Deus consegue fazer uma analogia entre o seu amor divino para que nós possamos entender que é quando Jesus olha para Jerusalém e diz... Fala da galinha. É amor galinha, em que Jesus diz, da mesma forma que a galinha tenta juntar os seus pintainhos, foi isto que eu tentei fazer convosco. Eu amo-vos também desta forma. Portanto, até com uma analogia do mundo animal, Deus dá um exemplo de como nos ama. Agora, qual é a diferença maior entre o amor e a compaixão? Nós vamos ainda neste programa abordar um pouco daquela ode ao amor, que é o texto que já leste de 1 Coríntios 13, em que o apóstolo Paulo descreve aquilo que é o amor. O amor basicamente é a base e o fundamento daquilo que deve ser todas as relações humanas. Isto pegando no amor que Deus quer que nós possamos replicar nas nossas dimensões. Eu, por acaso, fui ao Primeram, é o dicionário que eu uso, e eles dizem que o amor é o sentimento que induz a aproximar, a proteger ou a conservar a pessoa pela qual se sente afeição ou atração, aqui já numa dimensão mais conjugal, grande afeição ou afinidade forte por outra pessoa. E isto é aquilo que nós devemos ter uns pelos outros. Este afeto, este sentimento e este princípio que nos induz a realmente termos este sentimento base de afeição, esta predisposição. A compaixão é basicamente um ramo do amor em que existe uma sensibilização e uma empatia pela realidade do outro. E nós vemos que Deus ama, mas Deus também se compadece e Deus sensibiliza-se pelo nosso estado, Deus é empático pelo nosso estado, neste caso um estado pecaminoso, e percebemos que este amor e esta compaixão de Deus é no sentido de nos recuperar para si.
nós percebemos também que uma forma literal em que Deus se pôde compadecer de uma forma específica foi com o facto de Jesus, já falamos também aqui na semana passada, de ter enviado o seu filho para Deus morrer. enviou Jesus, sim. Não foi isso que eu disse? Deus enviou a Jesus para morrer por nós na cruz, e isto é compadecer-se, porque Jesus viveu como um de nós, esvaziou-se da sua divindade, embora não tivesse perdido a sua identidade divina, mas foi nosso exemplo, sofreu como nós, e isto é compaixão. Ele sensibilizou-se, ele viveu como um de nós, sofreu as nossas dores, morreu na cruz, e é por causa deste amor compassivo de Deus que nós podemos estar aqui a louvá-lo, a adorá-lo e a poder analisar um pouco deste amor que, como dizia a pastora Hortelinda, nós nunca vamos compreender. Nem aqui, nem na eternidade. Aí podemos ter uns vislumbres maiores, porque já estamos numa dimensão, mesmo ao nível do nosso cérebro, que nós usamos 10% do nosso cérebro atualmente, segundo a ciência. Porventura poderemos entender um pouco mais, mas nunca vamos entender na sua dimensão, porque só Deus se conhece a si mesmo. Nós não temos acesso à essência de Deus, mas poderemos, na eternidade, conhecer um pouco mais deste amor que, para além de amar, é um amor que se compadece, é um amor que se sensibiliza e simpatiza com o nosso estado. Muito bem, obrigado por essa diferenciação e, sobretudo, esta questão que falaste da cruz, Deus ter enviado o seu Filho para morrer por nós. Propositadamente, eu deixei aqui um texto para ler convosco, que vem na sequência daquele da mulher se esquecer, não é? Diz: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, todavia não me esquecerei de ti. No versículo seguinte diz assim: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Então, nós fomos gravados nas palmas da mão de Jesus, quando ele naquela cruz morreu por cada um de nós. Para ser uma referência profética, não é? É profética. Só em Cristo é que vamos entender melhor essa ideia de estar gravado nas mãos por causa do amor. Exatamente. Há essa dimensão profética maravilhosa. E aí este amor de Deus que se compadece, não é? Ao ouvir morrer até numa cruz, descer a esse nível por nós. Querido amigo, não saia do seu lugar, porque já temos uma oferta muito especial para si. TV Novo Tempo, o canal do sábado, o canal da esperança. Aproveito esta oportunidade agora no meio do programa para falar deste manual. Este é um manual muito especial, um manual que será uma bênção para si e para a sua família. Nós investimos em muitas coisas, somos pessoas de investimentos, mas muitas vezes esquecemos de investir na nossa saúde. E a saúde, ela tem 4 pilares: a saúde física, mental, social, mas também a saúde espiritual. E este manual vai ajudá-lo na sua saúde espiritual, a crescer na sua fé, a aumentar os seus valores de consagração a Deus, de relacionamento com Deus. Este manual que fala de volta de Jesus, fala do amor de Deus, fala dos temas como a morte, como a nova terra, enfim, temas que são importantíssimos para si e para a sua família. Por isso, não perca esta oportunidade e envie uma mensagem para o 933 939291, 933 939291. Este é um manual gratuito que a Novo Tempo tem para lhe oferecer. Vamos voltar então ao nosso estudo, que está muito interessante, sobre esta questão do amor e da forma como Deus se compadece de nós. E eu vou ler aqui 3 textos, antes de introduzir o tema para a Hortelinda. Também 3 textos que estão no Novo Testamento. Vou lê-los na minha Bíblia. O primeiro texto encontra-se em Mateus, capítulo 9, verso 36. Portanto, curiosamente, são 3 textos dos Evangelhos. O primeiro Evangelho é de Mateus, depois de Marcos, depois de Lucas. Mateus, capítulo 9, verso 36. E diz o seguinte: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelha que não tem pastor. Aqui mostra a compaixão de Deus, num aspecto dos discípulos. Depois, em Marcos, capítulo 1, verso 41, lemos o seguinte: Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. Aqui Jesus não é tanto só os discípulos, mas sobre uma pessoa em particular. E em Lucas, capítulo 7, verso 13, falando da filha da viúva de Naim,
diz no versículo 13: vendo-a, o Senhor se moveu de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. É esta compaixão que leva Cristo a compadecer-se, a empatizar com o outro, não é? Isto é muito importante. Hortelinda, Jesus não apenas demonstrou o amor de Deus, mas também se apresentou como um modelo ideal desse amor para o ser humano, não é? Ele desafia-nos a ir além da pregação teórica e a viver na prática este amor e esta compaixão. Pode explicar-nos um pouco sobre esta questão? Sim, ok. O Novo Testamento descreve realmente a compaixão de Jesus precisamente como um movimento. Nós sabemos que a palavra emoção quer dizer precisamente quer dizer para fora, emoção, movimento. Portanto, é um movimento que vem do interior e que se manifesta no exterior. E são assim as nossas emoções, positivas ou negativas, e também eram assim as emoções de Jesus. E Jesus tinha este movimento interior, é o que quer dizer a palavra compaixão, pelas pessoas. Compaixão é uma palavra latina que quer dizer sofrer com paixão, não é? E significa realmente transmite a ideia de afeição, de interesse, de empenhamento, de comunhão no sofrimento. Portanto, a pessoa sofre com o sofrimento do outro. Então, ao contrário da maior parte dos grandes líderes, fundadores de religiões e líderes religiosos de ontem e de hoje, Jesus não se protegia. Não é? Muitas vezes os líderes religiosos, eles protegem-se para permanecer num certo mistério, mantêm um certo distanciamento, para impressionar, para continuarem a permanecer não iguais aos outros. Ora, o Senhor Jesus tinha o comportamento completamente diferente. Ele não se mantinha à margem das pessoas, nem à margem do seu sofrimento, nem das suas vidas, não é? Ele estava completamente do seu lado e dava-lhes todo o apoio que elas necessitavam. Jesus misturava-se com as pessoas. Eu ao encontro delas, nas praças, nas ruas, nas casas, nas sinagogas, em todo o lugar. Jesus tocava e deixava-se tocar. Tinha simultaneamente compaixão pela pessoa, como vimos pelo leproso, não é? Teve compaixão e tocou, e tinha compaixão pela multidão, não é? Que eram como ovelhas que não tinham pastor. Finalmente Jesus tinha compaixão por esta humanidade, uma verdade, sofria porque a humanidade é uma realidade de sofrimento, não é? E Jesus sabia e Jesus vivia isso. E o que é importante é que Jesus não o fazia por estratégia. Muitas vezes a nossa manifestação de apreço, de ternura, de interesse, visam outras coisas. Fazemos-lo por estratégias para alcançar outras coisas, às vezes até coisas boas, não é? Mas Jesus nunca usava realmente, o seu comportamento não era um comportamento de estratégia. Jesus estava com as pessoas porque amava as pessoas. E podemos dizer que os sinais da sua messianidade, que eram os milagres, foram sinais mais por o que motivou esses milagres, o amor que ele tinha às pessoas, do que os próprios milagres, portanto, em si. O seu amor, que era o seu amor pelos sofredores. Então esse Deus que exige penitência, mortificação, sofrimento para perdoar a alma, não é de maneira nenhuma o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não se compraz com o sofrimento, é um Deus que tem compaixão. E essa compaixão em Jesus não era apenas uma palavra bonita, era um comportamento. Essa compaixão ia até ao fim. Era um movimento que vinha do interior, se manifestava no exterior e que se traduzia na ação. Podemos dizer que era esta a compaixão de Jesus. Suscitava em Jesus um agir para diminuir o mal, para enfim, desfazer o sofrimento sempre que possível, para dar esperança e encorajamento. Portanto, e Jesus diz-nos que nós, cristãos, temos que ser compassivos e devemos seguir, portanto, o seu exemplo. Ele mesmo diz: eu dei-vos o exemplo, para como eu fiz, vós façais também. Não é? Então, nós também temos que nos deixar tocar nas nossas entranhas, termos esse movimento interior que se manifesta no exterior e que se traduz na ação de beneficência, de apoio, de partilha. O crente deve poder partilhar com os outros tudo, o seu tempo, os seus bens, o seu dinheiro, não é? Há uma escritora americana que nós referimos muitas vezes aqui, que é Ellen White. Ela diz que o dinheiro na mão do crente é pão para o faminto, é vestido para o nu,
é salvação para o perdido. Isso é que é ter compaixão, é deixar-se tocar no íntimo, é dispor o que se é e o que se tem. E isto é tão importante para Jesus que ele identifica o verdadeiro crente, o seu verdadeiro seguidor, é aquele que faz isso. E mais do que isso, ele apresenta este comportamento de compaixão, de interesse real pelo outro e de ação, como uma condição para entrar no seu reino. Sabemos que o reino é-nos dado pela fé, mas Jesus diz que, em Mateus 25, Jesus diz: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estive nu e vestiste-me, estive preso e fostes visitar-me, estive doente e fostes ver-me. E quando os crentes lhe disserem: mas quando é que nós te fizemos tudo isso? Jesus diz que ele dirá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes ao mais humilde dos meus irmãos, Amém. e não são só irmãos na fé, são irmãos em humanidade. Sempre que o fizeste ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Portanto, cristãos que se protegem com o escafandro da indiferença, do comodismo ou do egoísmo, não serão reconhecidos por Jesus como seus seguidores. Porquê? Porque lhes faltou a compaixão. Compaixão é deixar-se tocar, é ser totalmente concernido pelo sofrimento do outro. É o que Jesus fez. É isso mesmo. E Jesus diz que os amou até ao fim. Até ao fim, dando a vida por eles, não é? Até às últimas consequências, até aos últimos limites, não é? Este amor de Deus que realmente é retratado aqui. Mas agora vamos incluir aqui uma outra vertente, e talvez vou ler aqui 3 textos que desafio também os nossos telespectadores a buscarem na sua Bíblia estes textos. O primeiro encontra-se em Deuteronômio, capítulo 4, verso 22... verso 24, que diz: capítulo 4, verso 24, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Isto é um texto muito interessante, o Pedro vai já explaná-lo aqui daqui a pouquinho. Em Naum, capítulo 1, verso 2, aqui o profeta Naum vai dizer o seguinte também: o Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. E por fim, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Agora, se puder abrir a sua Bíblia, era bom. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Aqui é o apóstolo Paulo que fala, e ele diz: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Pedro, falámos aqui sempre do amor de Deus, da sua compaixão, nós devemos seguir o seu exemplo, mas também vemos aqui expressões como ciúme, como zelo, muitas vezes atribuídos a Deus. Até vingança mesmo. Até vingança. E como é que nós podemos conciliar estas duas questões? Acho muito interessante esta questão. Já há bocadinho, a minha resposta anterior estava um pouco a introduzi-la, e agora vamos poder aprofundar um pouco isso. Globalmente, a resposta a este questionamento é o facto de que nós atribuímos a determinadas emoções, lá está, ou sentimentos, uma conotação essencialmente negativa. Porque nós, nas nossas limitações, a maior parte das vezes, mesmo assim, eu acho que há alguns exemplos que mostram que mesmo essas emoções podem ter aplicação e ser muito necessárias, mas em geral é evidente que ciúmes, zelo ou vingança são expressões que no nosso imaginário até, e mesmo na nossa experiência, a maior parte das vezes estão conectadas com experiências negativas. São pejorativas. São até pejorativas, não é? Ou são, na prática, muitas vezes prejudicam as pessoas, estão muito conectadas a uma ideia de abuso, até de violência. Ora, é evidente que, portanto, a partir dessa nossa referência, custa-nos olhar para Deus e tentar aplicar essa referência. Qual é a solução para isto? É tão simples quanto buscar na Bíblia mais fundamento e mais exemplos que nos vão ajudar a contextualizar melhor que, na verdade, a referência a Deus
em relação a este tipo de emoções é, na verdade, uma referência positiva. O que também, obviamente, até a nós nos pode ajudar a trazer uma visão mais positiva sobre essas emoções. Vamos começar com o conceito de ciúme. E é muito curioso, porque nós, obviamente, não combinamos nada do que dizemos aqui, cada um de nós prepara as nossas reflexões, e há pouco aqui a Hortelinda, assim muito quase en passant, não é? Como se diz em francês, num parênteses, referiu precisamente esta ideia de que o ciúme, por exemplo, ou de que a relação marido-mulher, a relação marital, que é, portanto, também ela uma referência, uma metáfora do amor divino, tem uma característica que é a exclusividade. E, portanto, a exclusividade do amor entre marido e mulher é uma coisa que nós compreendemos que, se for rompida essa exclusividade, aí é que nós temos um problema. No contexto de exclusividade, o ciúme, que nós designamos como ciúme, de facto tem um lugar e cumpre um papel. Portanto, porquê que a Deus pode ser atribuída a ideia de experimentar ciúme pelo seu povo? Dito de outra forma, Deus está interessado numa relação de exclusividade. Sim, porque o povo tinha-se aproximado de outros deuses. Ora, aí está. Portanto, o ciúme coloca-se como Deus mostrando, na verdade, o quê? Interesse, vontade de ter relacionamento. Portanto, o ciúme de Deus, obviamente, que distingue-se do que muitas vezes pode ser o ciúme humano, que essencialmente pode estar conectado com duas coisas, que é egoísmo e insegurança. Com certeza muitos de nós já ouvimos, ou até conhecemos histórias de pessoas que têm um ciúme que basicamente implica insegurança. Portanto, como eu sou altamente inseguro, por exemplo, poderia não querer que a minha mulher saísse de casa, se fôssemos aqui para um exagero, porque estou inseguro sobre como é que ela vai relacionar-se com outras pessoas. Obviamente, Deus não está inseguro, porque Deus sabe. Portanto, a insegurança nem é um conceito que possa ser aplicado a Deus, porque a insegurança prende-se com o facto de coisas que eu não controlo. Então eu digo assim, será que a minha mulher vai achar outros homens mais bonitos que eu? Como eu não controlo o que é que ela vai achar, eu então vou usar de ciúme. Deus não pode ter esse descontrole, porque Ele sabe o que o seu povo, o que eu penso sobre outros deuses, no caso outros ídolos. Como Ele sabe, não é uma questão de insegurança. Portanto, o ciúme bíblico refere-se à ideia de que Deus manifesta profundo amor e cuidado, e é, no fundo, uma advertência ou até uma proteção contra as consequências destrutivas da idolatria. Por isso é que o ciúme de Deus é a nosso favor. Ou seja, se Deus não mostrar cuidado, zelo, preocupação com eu desviar-me do que pode ser a maravilha, a bênção da minha relação com Ele e me distrair com outras relações que tenham essa natureza, que é colocar uma coisa no centro, é isso que está em causa na idolatria, é o que é o centro da minha vida. Então o ciúme de Deus é, na verdade, uma advertência para que eu não escorregue nessa tremenda maldade que me vai prejudicar a mim próprio. Talvez usar ainda a vingança, para fechar a minha resposta, como um outro exemplo de um sentimento que, na verdade, quando atribuído a Deus, ele é a nosso favor. Porque a vingança, obviamente, que mais uma vez, humanamente, com muita frequência, a vingança, para não dizer quase sempre, vai dar mau resultado. Porque mesmo se alguém tenha cometido uma coisa muito má, se eu agir por vingança, normalmente o que eu vou fazer é que vou agir em conformidade, ou em igualdade de circunstâncias. Por isso é que a vingança, obviamente, é uma armadilha terrível, porque confunde justiça com maldade. E o caldo da vingança é sempre um caldo de praticar o mal, mas ter uma justificação válida. Se alguém, vamos dizer, se alguém atacar um filho, já falámos aqui do amor de pai e mãe, eu tenho os meus filhos, vamos imaginar que alguém ataca os meus filhos. Se eu agir por vingança, eu posso dizer que até será correto fazer alguma coisa, mas muito rapidamente eu vou misturar a minha ação maldosa com a intenção inicial. Vou-vos contar aqui uma pequena história que eu tenho a impressão que, se calhar, até nunca a contei. Um dia, o meu filho, ainda era muito novito, tinha talvez 11 ou 12 anos. E eu fui à escola buscá-lo.
Então vou com o meu carro e quando estou muito perto da escola vejo que ele já estava ali fora da escola num passeio. Eu paro assim o carro para sair e o chamar. No momento em que eu paro o carro, portanto eu estou completamente a olhar para ele, o que acontece é que um colega da escola, mais velhote, estava assim até ao pé dele e dá-lhe um calduço, como a gente diz, no pescoço com maldade e ficou a rir-se. Agora vocês imaginem, eu estou no carro e vejo o meu filho ser agredido por um miúdo mais velho. É um momento que me marcou bastante porque o exercício de autocontrole que eu tive que ter naquele momento foi dos mais fortes que eu já alguma vez teve na vida, porque subiu-me um zelo devorador, literalmente, uma coisa muito profunda, e eu abro a porta do carro. No momento em que eu me levanto, o que podia acontecer é eu aproximava-me de um miúdo menor, eu ia violentar o miúdo. Eu ia meter-me num trabalho, desde logo num problema, claro. E então eu, naquele momento, senti eu não posso aproximar-me. Então eu meti a minha mão agarrada ao carro para me autocontrolar e dei um berro, digamos assim, longe do carro, para que o miúdo percebesse e chamei o João. Porque eu percebi que o meu sentimento de indignação era justo, mas a minha ação vingativa, obviamente, não só ia misturar-se com maldade, como ia trazer provavelmente uma consequência dramática. Ora, nós podemos então entender que Deus nunca confunde a sua ação com a vontade de fazer mal, porque Deus não tem instintos maldosos. Logo, podemos dizer que na Bíblia a vingança é uma expressão da perfeita justiça de Deus. Ele sabe exatamente o que fazer e, sobretudo, Deus sabe quando agir. Por isso é que na Bíblia Deus não aparece como um justiceiro que vai atacando as pessoas caso a caso, mas ele muitas vezes refere a sua justiça que no tempo certo será administrada. Muito obrigado. Eu olho para os nãos de Deus na Bíblia e os nãos de Deus são positivos. Não é? Eu, quando tive os meus filhos, compreendi bem esta noção. Quando a minha filha foi para tocar no algo que estava quente, né? Neste caso o forno, eu disse não. Não é? O meu instinto é dizer não. Porquê? Porque queremos protegê-la. E os nãos de Deus são positivos. Não é? E aí nós temos que compreender e interpretar os nãos de Deus aqui, para nós, para a humanidade, como positivo. Como uma manifestação do seu cuidado, da sua proteção, do seu amor. Exatamente. E sobre este amor, 1 Coríntios 13, 4 a 8, já li no início, mas vou ler agora, porque não resisto a ler novamente. Eu acho que este é um dos textos mais lindos da Bíblia. Primeiro capítulo 13 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala-nos deste hino ao amor, não é? E a partir do verso 4 até ao verso 8 ele diz o seguinte: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, o amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas sim com a verdade. E agora reparem, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. O amor não falha. Havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão e havendo conhecimento desaparecerá, mas o amor perdura. Ruben, olhando para este texto, quase me dá a impressão que é quase impossível chegar a este tipo de amor, mas se Jesus deixou escrito através do apóstolo Paulo é porque é possível. Como é que nós podemos chegar a este nível, em primeiro lugar, por Deus, no nosso relacionamento vertical com Deus, mas também no nosso relacionamento horizontal com os outros? A pergunta que tu fazes é uma pergunta muito profunda e convém que nós possamos também abordá-la, porque às vezes muitos crentes, quando leem este texto, para já misturam as dimensões do amor humano e pensam que até mesmo a nível conjugal há que acontecer uma série de coisas que estão aqui que pode trazer mau resultado mesmo a questões de violência, etc. E convém que nós frisarmos um pouco que tipo de amor nós estamos a falar aqui. Tu perguntaste se era possível nós replicarmos este amor e se era uma espécie de utopia isso acontecer. Na verdade é. Se nós pensarmos em nós mesmos, é uma utopia e é impossível nós podermos reproduzir este amor. Porque quando o apóstolo Paulo está a descrever o amor,
ele está a descrever um tipo de amor. E é o tipo de amor, parece quase antagónico, mas é o tipo de amor que Jesus quer que nós tenhamos. Porque quando Jesus diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vocês, ele está a usar o amor HP, que é precisamente o amor que não depende de condições para que possa acontecer. Um amor supremo. O amor supremo, o amor que não precisa de premissas, que acontece e que existe. É por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 8, o amor nunca falha. Noutras traduções, o amor nunca acaba. Porque este amor está associado ao ser Deus que é infinito e que é eterno. Aqui a questão é, este amor que o apóstolo Paulo está a falar é precisamente o amor HP, que é este amor incondicional. O que quer dizer que quando Jesus diz que nós devemos amar-nos uns aos outros como Ele nos amou, é este amor que Ele está a falar. Só que há aqui um contrassenso, que é nós, inerentemente, não conseguimos replicar este amor. A nossa natureza não permite. Né? Não permite. Houve tempo em que foi possível e havia quase como um reflexo permanente deste amor na humanidade. Isto é, obviamente, antes da entrada do pecado no nosso planeta, mas mesmo assim não era algo intrínseco à nossa natureza, era reflexo, mas era um reflexo permanente porque como não havia imperfeição, como não havia pecado, a humanidade estava plena do efeito do Espírito Santo. Quando entra o pecado, existe um reflexo intermitente deste amor, porque nós conseguimos experimentar este amor se estivermos em contacto com Deus. Porque lá Se tivermos está a natureza de Cristo em nós. Exatamente, porque pela nossa natureza será sempre utópico e impossível de isto se realizar. Agora, quando existe este contacto, esta comunhão, quando existe esta relação com Deus, este amor vai ser natural em nós. Outro contrassenso, porque falamos da impossibilidade, falamos de que é uma utopia, mas quando é Deus a vivenciar nos nossos corações, e há instantes falou-se no fruto do Espírito, precisamente nós vemos que o fruto do Espírito é o caráter de Deus num pacote. Temos ali o amor, temos a alegria, temos a paciência, temos o domínio próprio, temos a benignidade. Isso é basicamente o caráter de Deus em alguns pontos ali descritos. Quando nós estamos com Deus, não é o nosso caráter que vem ao de cima, mas é o caráter do próprio Deus. Nesse sentido, é possível experimentar este amor. Agora, pelas nossas forças é utópico, é impossível, mas quando nós realmente experimentamos Deus, e quando Deus se manifesta nas nossas vidas, podemos experimentar também este amor. Portanto, isto é o único recurso. Nós não temos nenhum recurso humano que possamos experimentar, mas a única forma de nós podermos alcançar este nível de amor é se Deus puder reproduzi-lo nas nossas vidas. Então temos de ter Não há outra temos de ter esse relacionamento íntimo com Deus, porque Jesus dizia, não é? Aquele que está em mim deve andar como eu andei, não é? Aquele que está em Cristo deve andar como ele andou e viver, falar, amar como ele amou, não é? Já há uma canção portuguesa Não que diz será isso. apenas um dever, é qualquer coisa que deve brotar por essa presença Sim. de Deus em nós. Tu falaste Por aí... isso ele dizia, sem mim nada podeis fazer. Exatamente. E é interessante que é impossível nós reproduzirmos, mas se vivermos com Deus, é impossível não reproduzirmos. Sim, sim. Tu disseste aí há pouco, e quase foi-se para terminar, quando é que eles disseram, esses que fizeram o bem aos outros, o que é que disseram? Quando é que nós fizemos isto, Senhor? Porque era inconsciente, não é? Exatamente. Foram eles que foram visitar, foram amar, foram dar um copo de água, mas fizeram-no inconscientemente por relação com Deus, não é? Então, essa relação vertical que depois se exprime também horizontalmente. Temos ainda um minutinho lá para casa, podemos deixar uma mensagem, não temos tempo para todos, infelizmente já o tempo passou, mas eu vou deixar o Ruben dar aqui uma mensagem, que é o nosso convidado especial deste episódio, uma mensagem final lá para casa, Ruben. Sim, gostava só de frisar que tudo aquilo que nós estamos a falar
ao longo deste episódio refere-se à própria essência de Deus, aos atributos divinos, e vemos, basicamente, podemos reter duas palavras, dois conceitos, dois princípios, que é o amor e a compaixão. E perceber que Deus é a fonte destes princípios, destes atributos, e de alguma forma nós vemos que ainda existem estes princípios na sociedade e que crentes ou descrentes ainda conseguem experimentar este tipo de princípios. Isso quer dizer que Deus ainda se manifesta nas nossas vidas. E se nós realmente quisermos viver em paz uns com os outros, se quisermos ter um mundo melhor, mesmo neste contexto, que possamos experimentar um pouco deste amor e que possamos ir à fonte. E neste caso a fonte do amor é Deus. De uma forma visível, no ministério de Jesus podemos encontrar muito desse amor, e eu apelo e convido a que todos possamos conhecer um pouco mais da fonte do amor que é Deus. Obrigado, Ruben. Este é o desafio para si, de ser partilhador do amor de Deus a todos aqueles que estão ao seu redor, com a sua família, com os seus amigos, com os seus colegas, com todas as pessoas que contacta no dia-a-dia. Mas queremos que aprenda mais sobre a parte bíblica, queremos que aprofunde a Bíblia e, sobretudo, os seus temas que são tão importantes, e através deste manual que o pode fazer. É um manual, eu creio, é um manual muito especial, um manual que o vai ajudar certamente a sedimentar e a fortalecer a sua fé, para aprender estudos bíblicos sistemáticos para si, para a sua família e para os seus amigos também. E por isso envie-nos uma mensagem para o 933-939291, 933-939291, a pedir este material. Ele é completamente gratuito e é dado a todos aqueles que o pedirem. Também pode usar o mesmo número para deixar alguma sugestão, se assim o quiser, para pedir algum esclarecimento, se ficou com alguma dúvida sobre o programa ou sobre qualquer um dos temas que temos estado a abordar. Também o mesmo número pode ser usado para isso, para que, se quiser um estudo bíblico pessoal, presencial, pode fazê-lo também através desse mesmo número. Que o Senhor o abençoe. Não se esqueça, este manual é muito importante, e por isso envie já uma mensagem. Mal acaba o programa, envie uma mensagem para nós, que nós estaremos disponíveis para enviar gratuitamente este manual. Que o Senhor o abençoe, fique bem, até ao próximo episódio, e não se esqueça de manter sempre a sua Bíblia aberta.